Olá, muito boa tarde para todos vocês nessa segunda-feira, dia 30 de junho. Vocês viram aí, né? Tragédia grega na Arena Pernambuco. Foi por pouco, mas a Costa Rica foi superior nos pênaltis e conquistou uma vaga nas quartas de final. Também vamos falar da vitória da Holanda. O México também foi por pouco, viu? Mas aí o time holandês foi superior no segundo tempo e já está decidido com quem vai jogar nas quartas de final. E muitas dúvidas hoje na Granja Comari. Quem será que o Felipão vai escalar para entrar no lugar de Luiz Gustavo? Vai ser o responsável por marcar aí, né, o artilheiro da Copa do Mundo, Rames Rodrigues. Cleison Teixeira está aqui mais uma vez ao meu lado, né, Cleison? Muito boa tarde. E para você, qual foi o melhor jogo de ontem? Boa tarde para você, Luciana. Boa tarde aos amigos que nos acompanham nesse momento no Brasil Esportes, pela TV Aparecida. Ô, Luciano, o melhor jogo, sem sombra de dúvidas, a partida entre México e Holanda, né? Um jogo que terminou com um desfecho que nenhum mexicano imaginava, né? Inclusive, nem você, a gente comentava mais, você teve um mexicano que aproveitou a oportunidade para pedir a moça em casamento aos 41 do segundo tempo, aproveitando que o México vencia por 1-0 e mal sabia ele que ao final da partida, por volta de 51 minutos do segundo tempo, o México estaria eliminado pela seleção da Holanda. Então, uma partida, né, muito emocionante, um jogo cheio de alternativas. A partida também entre Grécia e Costa Rica foi um jogo movimentado, né? Um jogo que surpreendeu pela movimentação, prorrogação, depois pênaltis, mas o melhor jogo, até tecnicamente, o melhor jogo de se ver foi o confronto entre México 1, Holanda 2. É isso aí. Agora, deixa eu chamar o André Isaac aqui para participar com a gente, porque ele está lá na Granja Comari, a seleção brasileira. Chegou faz poucos minutos, né, André? Muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um abraço para você, um abraço para o Cleison Teixeira, para todo mundo ligado na TV Aparecida, aqui no Brasil Esportes. É isso aí, a seleção brasileira já está aqui na Granja Comari, já começa a preparação para a fase quartas de final. O Brasil, na sexta-feira, às 5 da tarde, em Fortaleza, joga contra a seleção da Colômbia. Depois da classificação sofrida contra o Chile, agora vem outro adversário muito difícil. Seleção chegou agora há pouco, os jogadores foram recepcionados por alguns torcedores que estavam na porta da Granja Comari e depois, já na entrada aqui da Granja, no acesso à concentração, alguns torcedores daqueles que moram no condomínio aqui que fica do lado do centro de treinamentos e concentração da seleção brasileira. À tarde já começa o trabalho duro. Felipão disse que agora é do jeito dele. Será que ele vai mudar alguma coisa? E ainda hoje no programa, uma entrevista com aquele centroavante que jogasse hoje em dia, viu, Luciana? Entraria com a 9 no lugar do Fred, tranquilo, com o pé nas costas e ainda faria gol. A gente não vai falar quem é esse centroavante, não. Vocês vão ter que esperar, viu? Só no último bloco. André, eu acho que a primeira preocupação do Felipão é essa, né? De quem vai entrar no lugar do Luiz Gustavo, mas eu tenho outra preocupação. Não sei se vocês daí de casa, você, André, você, Cleison. O Neymar, será que ele continua sentindo dores ou depois desse jogo ele já se recuperou? Porque as notícias são a de que ele tratou ontem, né, lá em Santos, o joelho. Isso é verdade? Você tem alguma novidade sobre o Neymar? Tenho sim. Realmente ele usou a folga para tratamento. Orientado pelo departamento médico da seleção brasileira, esses jogadores de ponta, geralmente eles têm um fisioterapeuta particular, então ele fez tratamento sim, sentiu algumas dores, tomou algumas pancadas no jogo contra o Chile e aproveitou a folga para se preparar. E às vezes as pessoas devem imaginar, ele pode ter aproveitado a folga junto com a Marquezine, o jogador não ia fazer isso, não. Faz sim, por isso que o Neymar é diferenciado. E ele, com certeza, ele tratou e hoje estará normalmente no treinamento. Isso porque hoje é a reapresentação e na reapresentação, geralmente os jogadores que atuaram na partida, aqueles que atuaram 90 minutos, fazem o trabalho de regeneração. Eles vão para a piscina, vão para a academia, para o campo mesmo, o Neymar só amanhã aqui na Granja, viu, Luciana? Então tá, eu tenho outra pergunta, sou muito curiosa. Me conta aqui, o Davi Luiz, né, muitos dizem que ele jogou, né, sentindo um pouquinho de dor. Você tem notícias sobre essa dor que o Davi Luiz estava sentindo ou ela não existe mais? A informação da comissão técnica da seleção brasileira é de que foi feito um exame e que não havia nada.
Então, a informação oficial é que não teve isso, a não ser que o jogador tenha se queixado de alguma coisa depois do jogo. Então tá, André, vamos voltar a falar então. Quer fazer alguma pergunta, Clei? Só eu que faço? Não, tranquilo, você tem que fazer as perguntas mesmo, você está conduzindo o programa e muito bem, o André está respondendo muito bem também. Não, pode fazer também. Pode ficar tranquilo, assim que tiver algum questionamento, farei o André sem nenhuma cerimônia, viu, Luciana? Já percebi isso. Ô, André, vamos voltar então ao assunto do Luiz Gustavo. Essa é a principal dúvida, né, aqui no Brasil Esportes, aí na Granja Comari. E parece que um jornalista, você fez essa pergunta para ele ontem, ele respondeu o quê? Quem deve entrar no lugar do Luiz Gustavo? É isso aí, aqui na Granja, entre os jornalistas, façam suas apostas. Qual será o substituto de Luiz Gustavo? Existem as mais variadas opções de substituição. Davi Luiz ir para o meio campo, colocar o Henrique, colocar o Paulinho, mudar o esquema de jogo, enfim, colocar o Hernanes, enfim, existem as mais variadas ideias. E a gente vai ter a comprovação dessa substituição somente nos treinamentos aqui na Granja Comari. E nós conversamos com o nosso colega Cláudio Perrot, repórter da Rede Globo, experiência de várias Copas do Mundo. Quem deve substituir Luiz Gustavo, Perrot? Olha, eu acho que se prevalecer o bom senso, seria o Paulinho, né? É um volante, mas eu estou ouvindo até o nome do Davi Luiz, eu ouvi. Davi Luiz no Chelsea em alguns momentos jogou como volante. Tem o Henrique, que o Felipão é meio que apaixonado por ele, tanto é que foi o último homem a ser trazido, o último homem a ser lembrado, para a zaga é bem verdade. Vamos ver o que vai acontecer, o que pode ocorrer, cabeça de técnico, urna, e outras coisas. A gente nunca sabe o que vai sair, né? Então tá aí, opinião sempre muito bem humorada do Cláudio Perrot. E o que ele falou, né? A gente, da cabeça do treinador, a gente espera o que vai sair dessa substituição. Eu tô desconfiado que ele tá doidinho para colocar o Henrique, viu, Luciano? Ai, não fala isso não, André. Por quê? Qual o motivo? Eu não gosto, eu acho que ele não passa confiança. Tem jogadores melhores que ele. Você gosta dele? Não, eu acho o Henrique um bom jogador. Ele vinha jogando bem no futebol italiano, né? Um jogador que tem uma sequência também de jogos. Então não seria nenhuma surpresa. Eu acho que não seria nada de surpreendente ver o Henrique vestindo a camisa da seleção brasileira. O Filipão já fez isso na Copa de... Você lembra muito bem disso. Acho né? E hoje, pela característica de marcação e pela característica dos jogadores de meio campo da seleção da Colômbia, que é uma seleção que utiliza muito o meio campo, somente o James Rodrigues, que é o destaque da seleção colombiana, ele é um jogador mais centralizado, que distribui muita bola. Então ele vai precisar dessa força de marcação. E o único jogador hoje disponível com essa força de marcação, além do Luiz Gustavo, seria improvisar um zagueiro nessa função. E nesse caso seria o Henrique. Você escalaria o Henrique? Eu não teria problema nenhum em escalar nessa partida. Gente. Até por falta de característica. O Luiz Gustavo é hoje o jogador que mais pega na seleção. Fora ele, até porque eu não entendo o Paulinho com essa característica de ser um jogador, um primeiro volante. Nunca foi. Quando jogou dessa forma, não atuou bem. Se na posição dele ele não está conseguindo desempenhar um bom papel, imagina na posição de primeiro volante. Ou até mesmo o Fernandinho, que também não tem essa característica. É isso aí. Bom, o Felipão vai escalar um jogador em que ele confia. Né? Nessa lista, André, né? Hernanes, Paulinho, Davi Luiz, Henrique. Você acha que nessa lista aí, quem ele confia mais é no Henrique? Eu disse isso aí porque em um dos treinamentos da seleção, até antes de começar a Copa do Mundo, ele já testou isso. Ele já colocou o Henrique como jogador de meio campo. Na época foi do lugar do Oscar, em um treinamento. Aí ele fez um terceiro zagueiro, o Henrique um pouco mais avançado, como um primeiro volante ali protegendo a zaga. Foi uma opção que ele já testou, é uma opção provável. E ele já disse isso em entrevista, que pode utilizar o Henrique no meio campo. E quando eu digo assim que ele tem vontade disso, por quê? Porque ele confia muito no Henrique. Ele convocou o Henrique como um quarto zagueiro da seleção e também como uma opção para o meio campo. Agora, na minha opinião, eu não colocaria o Davi Luiz, porque você vai desfalcar o melhor setor da seleção brasileira nesse momento, que é a zaga. Então você vai cobrir a cabeça e descobrir os pés. Então não seria o ideal para a seleção brasileira. Eu simplesmente
colocaria o Paulinho, viu, Luciana? Então tá. E da Granja Comari, pronto, falei com o André Isaac. Em 1990, eu me lembro quando a seleção brasileira enfrentou a seleção da Costa Rica. Na época, era uma seleção praticamente amadora. Tinham muitos jogadores que não eram profissionais, que tinham até outras profissões. E olha só onde a Costa Rica está hoje, entre as melhores seleções da Copa do Mundo, entre as 8 melhores. Se classificou em primeiro lugar no chamado Grupo da Morte e conseguiu essa classificação de uma forma espetacular, jogando um futebol extremamente convincente. Ganhou da Grécia, é lógico que foi no sufoco, foi nos pênaltis, a classificação, e com os jogadores psicologicamente muito bem preparados, não erraram nenhuma penalidade. E com a classificação da Costa Rica, eu chego a uma conclusão. Nessa Copa, a gente vê a evolução de muitos países que antes eram praticamente amadores no futebol. Então não tem mais bobo, gente. Então se o Brasil enfrentou dificuldades contra o Chile, também vai enfrentar dificuldades contra a Colômbia. Não tem mais jogo fácil nessa Copa do Mundo. Não tem mais bobo no futebol. Pronto, falei. Agora, antes de ir para o intervalo, gente, vamos saber aqui como é que está o jogo entre França e Nigéria, Cleison. 0x0? 0x0 no Mané Garrincha em Brasília. Oitavas de final, França e Nigéria, 0x0, jogo equilibrado. A Nigéria até que pressiona um pouco a seleção francesa, mas o fato é que o jogo aos 27 do primeiro tempo está empatado por 0x0. É isso aí, vamos lá. Em seguida, vamos comentar muito sobre a grande vitória da Holanda. Venceu o México por 2x1 e agora pega a Costa Rica. Costa Rica que eliminou a Grécia ontem. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes. E aí, Cleiton, tem gol? 0x0? Não, 0x0 ainda. 0x0 para França e Nigéria, né? Lembrando que desse confronto aí sai mais um classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. Cleiton, o que faz da França uma seleção de peso? Ela tem tudo para classificar. A camisa, a tradição da seleção francesa não chegou como uma favorita, mas aos poucos a França ela está conquistando esse status até pelo passado da França. Uma seleção que a gente pode colocar no hall de Itália, no hall de repente de uma Alemanha, seleções que vão crescendo ao longo da competição e que de repente ganha força e pode lá no fim surpreender, conquistando inclusive o título. Como eu disse ainda há pouco, a França chegou com a tradição de ser uma seleção campeã, mas não uma das grandes favoritas. E aos poucos ela vai conquistando. Se passar pela Nigéria, ganha força e de repente pode até cruzar o caminho do Brasil numa semifinal. O Brasil passando pela seleção da Colômbia, pode de repente numa hipotética semifinal enfrentar França ou até mesmo a Alemanha. É isso aí. Vamos lá voltar para a Granja Comari? André? E aí? Sim. Você falou, deixa eu ver, parece que eu vi um carrinho ali atrás de você, é verdade? Deixa eu ver aí. Tem um carrinho ali, eu vou pedir pro Maicon mostrar. Aí vocês têm só paciência um pouquinho que tem que mudar o foco, que eu tô na sombra e ele vai mudar pro sol. Aí agora ele tem que ajustar a íris da câmera. Então tá aí, ó. Ó, o André. Carrinho passando. Aí o funcionário aqui da Granja Comari está dando uma aparada na grama neste momento. Tá vendo aí, Luciana? Claro, tô vendo tudinho. E, aliás, parabéns ao Maicon aí, porque não perdeu o foco em nenhum momento, foi muito bem. Não, nossa equipe é a melhor. Nossa comentaristas, cinegrafistas. Calma, Luciana. Apresentadora. Ô, André. Eu vou te confessar uma coisa. Ixi, vamos lá. Eu lá. tenho vontade demais de dirigir uma máquina dessa. Eu não tenho, não. Por quê, André? Deve ser legal, né? Tem vontade. A gente respeita essa vontade sua, né, André? Eu queria estar nesse campo com a bola, correndo atrás dela, chutando ela. Você queria estar andando de carrinho, mas fazer o quê? Cada um com seus desejos. André, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não ia, não. Faz assim, André, me conta aqui a programação da seleção brasileira. Provavelmente é só amanhã ou quarta-feira que a gente vai saber quem que vai jogar no lugar do Luiz Gustavo, né? Seguindo assim um pouco do estilo Felipão de trabalho, a gente imagina o quê? Os jogadores os reservas e aqueles que entraram no decorrer do jogo, eles vão treinar hoje aqui no campo normalmente. Os titulares, eles vão fazer aquele trabalho de
regeneração, aquele trabalho que se faz depois dos jogos, aqueles que atuaram 90 minutos. E é um trabalho normal, os fisiologistas recomendam que seja dessa forma, para que o jogador tenha uma recuperação total depois da partida. E aí, amanhã, já treinamento com bola. E coletivo, provavelmente, só na quarta-feira, com a formação, iniciando o treino, aquela que o Felipão tem na cabeça para começar o jogo contra a Colômbia. Provavelmente é isso aí de programação. E na quarta-feira, logo depois do treinamento, os jogadores já embarcam para Fortaleza. Quinta-feira treina lá em Fortaleza e na sexta-feira o jogo contra a Colômbia, que a gente espera seja menos sofrido do que no jogo contra o Chile. Até porque se for mais sofrido que o Chile, a gente vai perder, né, Luciana? Não, e eu não vou apresentar mais, porque eu não sei se eu vou sobreviver. É verdade. André, vamos falar da vitória, da grande vitória da Holanda, né? 2-1 em cima do México. Você achou o técnico do México um pouco covarde? Pode responder, André, vai lá. Eu achei o seguinte, eu achei que ele estava com o jogo na mão. Pois é. Se ele mantém a seleção do México jogando da mesma forma que estava antes, ele poderia ter feito 2-0, no desespero poderia ter feito até 3, passar com uma certa tranquilidade. Mas no segundo tempo, depois que ele fez o gol logo no início da segunda etapa, o que ele fez? Ele recuou o time, ele mudou a forma de jogar. Futebol alegre, futebol envolvente, não estava dando espaços, a marcação estava adiantada, então ele chamou a Holanda para o seu campo de defesa, castigo merecido. Então não se brinca com uma seleção dessa como a Holanda. E também não pode abrir mão do seu estilo do México contra a Holanda, Luciana. Isso aí, Cleison. O que você acha? O México, né? Eu acho que o México tinha, sim, na minha opinião, o México ia ganhar. Eu estava torcendo para o México, não sei porquê. O que faltou para o México conquistar essa vaga? Foi por um minuto de bobeira, né, Cleison? Essa questão que o André colocou, a gente teve a oportunidade de falar disso ontem também. O México, ele recuou muito cedo, né? Uhum. Você só recua daquela forma quando você está vencendo o jogo por 2-0, 3-0. Você vai garantindo, não há motivo, de repente, para você se arriscar ou ficar fazendo um jogo de igual para igual. Mas como estava 1-0, e quando estava 1-0, o jogo estava bom para a seleção mexicana, não haveria motivo para se recuar tanto, né? E quando você recua muito contra um adversário que tem jogadores de qualidade do outro lado, o risco é sempre maior de você sofrer um gol. E o azar do México foi que esse gol saiu já no finalzinho da partida, no tempo regulamentar, né? O que poderia levar para uma prorrogação. E aí, naquele desespero do México, naquela situação toda de sofrer um gol de empate no finalzinho, psicologicamente, isso acaba afetando demais, né? A seleção mexicana já foi penalizada com a falta, que para mim não existiu, né? Consequentemente, a falta máxima, o pênalti, e a seleção da Holanda virando o jogo já nos acréscimos. Então, a seleção mexicana, para mim, ela pagou porque foi tentar se defender demais contra um adversário com muita qualidade, que é a seleção holandesa. Isso aí, se tem um jogador que sai valorizado dessa Copa do Mundo, é o goleiro Ochoa, né? Real Madrid, né? Hoje na internet a gente viu Real Madrid e Milan, né? Falando desses dois times. E não vai demorar muito para esse goleiro se apresentar num time grande, né? Até porque está sem clube ainda, né? O que facilita muito goleiro desempregado. A situação do Ochoa, né? Uma aposta do técnico Miguel Herrera, porque não era o titular da seleção colombiana e o Miguel Herrera, aliás, seleção mexicana, e o Miguel Herrera acabou apostando nesse jogador e ele realmente mostrou que tem condições, né? Jogou muito, foi uma das melhores Copas que eu já vi em termos de participação de goleiro. E não é só o Ochoa, não, a gente vê vários goleiros atuando bem, né? Ressurgindo, como o próprio Júlio César no Brasil, o goleiro da seleção, o Navas da seleção costarriquenha, né? E vários outros Chile goleiros. Também, goleiro né? do Chile que agora também, é do Barcelona, muito. né? Exatamente. Então, são grandes jogadores aí no gol, né? E tem aparecido em função dessa ofensividade. Porque a Copa tem mostrado uma certa ofensividade, o que, se por um lado é bom em termos de gols, por outro também facilita muito a observação com relação à qualidade dos goleiros. Porque quanto mais a bola for ao gol, mais os goleiros vão trabalhar. É isso. E agora vamos ouvir do técnico do México, Miguel Herrera, o que ele achou dessa desclassificação aí para as oitavas de final.
porque dejamos solo a un tipo que en el rebote. Hemos hecho un buen trabajo. Fizemos um bom Se tira trabalho. muy atrás el equipo y le regala, O time empieza a foi muito regalar para oportunidades a un trás e equipo que no ha foi hecho assim nada. que nós começamos a dar oportunidades para um time que não estava fazendo nada antes. Eles se jogaram 3 vezes no chão e ninguém disse nada. Foi uma Copa do Mundo onde tudo esteve contra o México o tempo todo. Não, o que nós queremos dizer, todos os mexicanos, é obrigada a você por trazer o time até aqui e o México inteiro está com o senhor. Muito obrigado. Não, muito obrigado a você e a todas as pessoas que nos apoiaram, a toda a torcida. Infelizmente, não conseguimos o resultado que queríamos. Agora chegou a hora, né, do André falar para vocês aí de casa. André, quem que foi o seu convidado, um centroavante que seria muito bem-vindo neste momento para jogar na seleção brasileira? É um centroavante que fez história no futebol brasileiro, revelado pelo Guarani de Campinas, jogou no São Paulo, jogou no Napoli da Itália, compadre do Maradona, fez muitos gols. E hoje ele esteve aqui na Granja Comari e nós tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo. Batemos um papo com o eterno centroavante, Careca. É isso aí, vamos conversar com o Careca aqui na PUC TV Goiás, na TV Aparecida. Um pouquinho da experiência dele para falar da gente sobre essa Copa no Brasil. Primeiramente, você está gostando, Careca? Prazer falar contigo. Prazer todo meu, um grande abraço a todos. E dizer que, é claro, passando, né, a gente está feliz de passar ir para uma quarta de final. Infelizmente não estamos ainda jogando aquele grande futebol que todos nós esperávamos, mas está bastante nivelado, tem algumas dificuldades. Acho que o time no emocional acho que pegou demais, acho que os jogadores estão muito emocionados no dia a dia, com o torcedor que passa essa empolgação também. Mas eu acho que o Brasil tem que melhorar muito, principalmente no setor ali do meio de campo. Acho que envolveu um pouco mais os times, estão dando muito espaço, movimentação ali do último, nós vimos 15 minutos, 18 minutos do primeiro tempo, um jogo diferente, uma pegada, velocidade, movimentação. Depois, não sei o motivo, perdemos esse senso de colocação e demos moral para o Chile, né, que conseguiu um empate e quase nos dá uma infelicidade com bola na trave, enfim, quase perdemos, mas enfim, levamos para os pênaltis e conseguimos esse resultado. Mas acho que o Brasil precisa acreditar mais, né, em campo e jogar mais, e sabe jogar, e tem potencial. Acho que é só acreditar. Contra a Colômbia, será que vai ser sofrido assim, Careca? Mas eu acredito que sim. A Colômbia, meu modo de ver, tem uma equipe até melhor que o chileno, joga mais, deixa jogar também. Eu espero nesse deixa jogar. É claro que ninguém vai deixar o Brasil jogar, ninguém vai dar espaço para o Neymar jogar, mas é um time que dá espaço. Eu espero que o Brasil possa aproveitar e que possa aí sim fazer uma partida melhor, mas eu acho que vai ser meio espremidinho, sim, mas espero que seja 2-1 para o Brasil. O Fred não está bem ou é a bola que não está chegando? Eu acho que falta usá-lo um pouco mais. Acho que os meias não estão usando, não estão pondo ele no jogo. Ele tem que jogar. É um jogador que precisa estar jogando pela função que faz, por ser pivô. Se ele ficar ali e a bola não chegar, ele vai começar até a se irritar. E é o que está acontecendo. Ele quer sair, o Filipão também com certeza acho que deu essa missão para que ele fique entre os dois e que uma hora ou outra vai sobrar uma bola, mas o atacante quer jogar, quer participar. Então isso cabe aos meias e trabalhar um pouco mais com ele. Qual é a grande seleção dessa Copa? Até ontem a sensação estava sendo Costa Rica. Passou a ser favorito, eu não gostei do jogo, mas enfim, mas passou. Mas meu modo de ver é que vem jogando e convencendo a Alemanha. É isso aí. Acho que o Brasil ganha a Copa, Careca? Espero que dê Brasil na final e que ganhe, se Deus quiser. Então tá aí, Careca, jogador da seleção brasileira, fazia muitos gols, tinha uma colocação fantástica. Ele acredita que a bola não está chegando com qualidade para o Fred, viu, Luciano? Arrasou, viu, André? Ó, gente, eu pedi pro André essa matéria, acho que foi umas 11h30, né, André? E aí você correu, impressionante o trabalho, muito bem feito que o André faz lá na Granja Comari. Fala o resultado aí, tem gol? Não, 0-0 ainda, primeiro tempo, agora 43 minutos. Lá no Mané Garrincha, França 0, Nigéria 0, oitavas de final da Copa do Mundo. Então tá, André, vamos pro intervalo, continua aí, viu? Ok, chegou agora a informação da assessoria de imprensa da Seleção Brasileira. Treinamento às 4 da tarde. O Júlio César e os jogadores que não iniciaram o jogo vão para o campo. Os outros fazem regenerativo. E hoje tem coletiva com o Fernandinho.
Então tem muita pergunta para ele, né? Vamos lá, gente. Último intervalo. Em seguida vamos comentar aí como foi a vitória sofrida da Costa Rica, que joga contra a Holanda no próximo jogo. E vamos ouvir do Maradona. Ele falou muito mal do Pelé e do Beckenbauer a respeito da situação do Luiz Soares. A gente volta já. Antes da gente comentar como foi a folga dos jogadores da seleção brasileira, ontem a gente passou o domingo trabalhando, né, Cleison? Foi, todo. Bem diferente do jogador da seleção brasileira. Apesar do Felipão ter recomendado a folga para a imprensa ontem. O Felipão recomendou, ele mandou no sábado, na coletiva, que todos descansassem, inclusive a imprensa, para se preparar para a batalha de sexta-feira contra a Colômbia. Mas nós não obedecemos, não. Na conta aí para o mundo, né? Aí não dá. Vamos lá, 0x0? Tá sem graça, parece, né? O que tem aí? 0x0 agora. Nem um chute a gol, nada? Não, tá um jogo equilibrado. A França não se expõe tanto. A seleção da Nigéria até que tenta intervalo de partida. Lá no Mané Garrincha, 0 para a França, 0 para a Nigéria. Acho que vai ser mais um jogo decidido aí na prorrogação, até mesmo nos pênaltis. Não, chega de pênaltis. Vamos lá, vamos... Não, os outros lá, não tem problema não. Eu acho bom. Você gosta? Eu gosto de ver os outros disputando pênalti, prorrogação. O Brasil tem que ser definido nos 90 minutos, né? Agora, pro Brasil é bom ver os outros jogos, eu gosto. Então tá, vamos lá. Vamos saber aqui, gente, como é que foi a folga, né, dos jogadores da seleção brasileira. Vou colocar aqui na tela, ó, o Davi Luiz passou ontem, né, o domingo, com a tia dele, mandando beijo. O Davi Luiz adora mandar beijo, né? Eu sigo ele no Instagram. O Júlio César foi na feira comer pastel. Aí a esposa... Não, calma, gente, volta aí. Aí a Suzana Werner, né, tirou a fotinha, tá, maridão, pá, dando autógrafo. Pá. Show. Próximo aí, ó, o Júlio César é devoto de alguma santa. Quem que é essa santa? Nossa Senhora de Caravaggio. Ó, eu não sabia, não. É? Então tá, então vai lá. Quer que é o próximo? Ó, Luiz Gustavo com William, né, Paz e Amor. É Paz e Amor isso aqui? Não, não é Paz e Amor. Pode ser também. Não sei. Isso eu não sei. Mas enfim, então lá, né, dentro do avião, partindo aí lá pra Granja Comari. E aí, a Fernanda Gentil, né, fazendo a matéria aí com o Marcelo. Então o Marcelo não ficou descansando, né, foi dar a matéria, foi dar uma entrevista pra Fernanda Gentil. Agora vamos conferir como é que foi a grande vitória da Costa Rica ontem. E que goleiro dessa Costa Rica, hein? Navas. Muito bom esse goleiro. Olha lá, imagens aí, gente, do jogo da Costa Rica. Uma Costa Rica diferente dos últimos 3 jogos, né? Com mais responsabilidade. Né? Agora você não pode entrar como franco atirador. Ali ela tinha algo a perder. O jogo era definido em uma única partida, né? Classificação. Então já não tinha mais aquela situação de surpreender, como ela foi no grupo da morte. E aí, quando você tem a responsabilidade, você passa a ter um outro comportamento. Foi o que aconteceu com a Costa Rica, e também teve a expulsão no segundo tempo. De certa forma, complicou um pouco o posicionamento da equipe da Costa Rica, né? Então, mas passou... Passou, né? Pela primeira vez, né? Uma vaga, né? Nas quartas de final. E vai jogar contra a Holanda. A Holanda que é impressionante, né? O Robin, ele joga pela direita, joga pela esquerda. A seleção holandesa tem essa forma, né, de mudar o jogo estrategicamente, algo que o Felipão não faz. O Felipão, ele não, por enquanto, não tem mostrado um repertório de mudança de esquema ao longo do jogo. Isso. Normalmente as alterações são previsíveis, são as mesmas. O Fred não está jogando bem, você coloca o Jô, mesmo sabendo que ele não vai render absolutamente nada. Oscar não consegue jogar, você vai lá e coloca o William. Paulinho está mal, você ou coloca o Fernandinho ou coloca o Hernandes. Então... o Hernandes. É dessa forma que tem sido a seleção brasileira. É isso. Agora vamos ouvir do Maradona, gente, porque o Pelé, né, e o Beckenbauer, eles criticaram muito, né, a postura do Soares, mordeu lá o Chiellini, e o Maradona não gostou. Vamos ouvir o que ele disse. Hoy estuve repasando algunas estupideces que dijeron Pelé y Beckenbauer, que están de acuerdo con la AFA, claro, con la FIFA, perdón. ¿Están de acuerdo con la FIFA? Claro, ¿cómo no van a estar con la FIFA si son pagos por ellos? ¿Cómo no van a estar de acuerdo con la FIFA? Pero una vergüenza. Si fuiste jugador de fútbol, cállate la boca, hermano. Si te van a pagar igual a fin de mes. Pelé y Beckenbauer. Cito los dos. Que Pelé quebró a más de uno. 4. A 4. Pegó codazos a Messiano, le rompió el tabique.
Y Beckenbauer decía que salía jugando, sí, pero te pegaba cada codazo en la espalda que te mataba. Y salen estos dos que salen del museo a hablar y a decir estupideces, porque son dos tarados al final. Son dos tarados que no lo hacen seguramente porque lo manda el capo. Esas dos personalidades del fútbol salieron del sarcófago ayer y le dijeron vengan y hablen y defiendan a la FIFA porque si no, este mes no cobran. Me pongo loco con esta gente, me pongo loco porque salen a defender algo indefendible y algo que al chico seguramente le hace mal a Luisito e le hace mal a toda Latinoamérica. Bom, a cotovelada é bem diferente da mordida, né? Não, eu acho que todos... é isso? Eu acho que ele foi infeliz em cada palavra que ele soltou da boca. Todas as situações, tanto cotovelada quanto mordida, para mim, eu acho que não são coisas admissíveis dentro do esporte. Agora, o que o Maradona quis deixar a entender, e pelo menos foi isso que eu interpretei da entrevista dele, é que se você... Porque o Maradona fez muita coisa errada também no futebol, não foi santo no futebol, não. Muito pelo contrário, tanto que ele deixou o futebol, ele se aposentou precocemente em função dos problemas do extracampo. Mas pelo que eu entendi, se o cara fez alguma coisa errada no futebol, ele não pode criticar um cara que fez algo errado. Ou seja, se você fez algo errado, como ele citou o Pelé que deu uma cotovelada, o Pelé tinha que defender o Suárez, porque o Suárez mordeu. Acho que não é bem por aí, né, meu amigo? Acho que se o Pelé errou na carreira dele, também tem, a gente criticou e houve críticas na época quando o Pelé errou, e tem, inclusive, na Copa de 70, ele realmente fratura o nariz do jogador uruguaio, dá uma cotovelada e aquilo foi criticado. E naquela época não tinha as imagens da FIFA para analisar, um comitê que analisasse essas imagens, só foram chegar bem depois. Você não tem que defender porque o cara fez algo errado, você vai defender um cara que fez algo errado. Ah, coitado do Luizito Soares. Não, acho que tem que ter pena e se preocupar muito com a situação, é o próprio Luiz Soares, é repensar de algo que ele já fez outras vezes, né, em algo, de coisas que ele voltou a repetir. Não foi a primeira e não foi a segunda vez, foi a terceira vez. Então, acho que o Maradona foi muito infeliz também com essas palavras, né? Ao achar que Beckenbauer e Pelé estão errados ao criticar o Luiz Soares, porque também já cometeram atos de indisciplina nas carreiras deles. Acho que uma coisa é o Pelé ter cometido ato de indisciplina, o Beckenbauer da mesma forma. Outra coisa é você criticar o Luiz Soares por algo de errado. Acho que não tem comparação. Você não pode, de repente, por ter feito algo errado, não criticar alguém que tenha cometido um erro. Até porque eles têm propriedade para isso. Sabem que fizeram algo errado e por isso estão criticando alguém. É isso aí. Agora vamos conhecer o James Rodrigues. A Colômbia, gente, além de ter o melhor ataque, a melhor defesa, tem o artilheiro da Copa do Mundo. Tá aí o James Rodrigues. André, muitos dizem, né, que o James Rodrigues não aparece muito nos jogos, mas quando ele aparece, ele é decisivo. Chega para fazer o gol. Essa é uma preocupação, é outra preocupação aí pro Felipão, né? Ah, com certeza é uma preocupação e eu espero que ele tenha essa preocupação. Porque em alguns jogos me parece que a seleção não foi tão estratégica, né? Por exemplo, no jogo contra o Chile, em alguns momentos esteve entregue e esteve dominada pelo adversário, que inclusive teve mais posse de bola durante a partida. Então tem que tomar cuidado com ele sim. E nessa armação de meio campo, a proteção ali para a defesa, tem que ficar de olho nesse jogador, que é um craque, viu, Luciano? É isso aí, pra gente fechar o programa desta segunda-feira, para você, qual jogador você sente confiança, capaz de marcar o James Rodrigues? Que até agora, né, nos jogos em que ele joga, ele é decisivo. Não, a seleção brasileira tem que ter um cuidado, mas ele não é um jogador específico. Eu, particularmente, não colocaria uma marcação... Você não colocaria? Não, uma marcação, um jogador individual, não. Não. Até porque a Colômbia, você só faz marcação individual quando você tem um jogador no time que desequilibra. O resto não vai fazer diferença. Então, se você tem um cara que desequilibra e esse é o cara,
você faz a marcação individual. Agora, quando você tem outros jogadores, que se ele fizer uma marcação individual no James Rodrigues, ele vai abrir espaço para o guardado, ele vai abrir espaço para outros jogadores na seleção da Colômbia que tem qualidade. A Colômbia do meio campo para frente tem muita qualidade. Então, se você fizer uma marcação individual, você vai abrir espaço para jogadores importantes. Então, tem que ser uma marcação por zona. Mas é claro, sempre uma marcação atenta. Você não pode descuidar. O jogador que você não pode tirar a atenção um minuto sequer dele, porque senão ele decide, como você mesmo destacou bem. É um jogador que muitas vezes está ali a partida, mas num lance ele define. É isso aí, André. Eu despedi de você. Pode falar. Eu só queria dar um pitaco sobre essa do Maradona. Se ele diz que o Pelé e o Beckenbauer não pode falar do Soares, quem é ele para falar do Pelé e do Beckenbauer? Exato. Exato. Fechou muito bem o programa de hoje, viu, André? É isso aí. Tchau, até amanhã, viu? Um bom trabalho pra você, gente. Tem gol aí? 0-0 intervalo. Ó, coisa tchau. linda. Tchau, Gleice. Tchau, gente. Voltamos amanhã, 1h15 da tarde. Beijo. Dança, Luciano.